Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste sábado, hein? Hoje, dia 26 de agosto, a 19ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão. Eram 20 times, turno único, 19 rodadas, hoje foi a 19ª rodada. A gente já tinha 6 clubes classificados, Operário, Volta Redonda, Amazonas, Brusque, São José e Botafogo da Paraíba. Esses 6 estavam classificados já na rodada passada. Neste sábado, o São José conseguiu a vitória, venceu fora de casa o time do já eliminado Pouso Alegre, já estava rebaixado, e conseguiu sua vaga, né? E olha, deu sorte, porque o Confiança venceu também, e se ele tivesse tropeçado, quem classificava era o Confiança. Confiança ficou fora, classificou o Zequinha, classificou o São José de Porto Alegre. E a última vaga foi disputada em Recife, Náutico e São Bernardo. São Bernardo jogava para o empate, abriu 2-0, tomou 2-2, mas o empate classificou São Bernardo e o Náutico está fora. E olha, no rebaixamento, Pouso Alegre e Altos já estavam rebaixados. E na última rodada, o Manaus empatou com o Figueirense. Caiu o Manaus, se ele tivesse vencido, caiu o Figueirense. Manaus caiu e o América de Natal perdeu para o Floresta. O Floresta, lá do Ceará, lá de Fortaleza, se livrou e o América de Natal caiu também. Então, agora a gente vai ter 2 grupos com 4. O grupo B, primeiro colocado, Operários, quarto colocado, Brusque, quinto colocado, São José e oitavo colocado, São Bernardo. No grupo C, segundo colocado, Volta Redonda, terceiro colocado, Amazonas, sexto, Botafogo da Paraíba e sétimo, Paysandu, vão ser do grupo C. Os grupos se enfrentam em turno e retorno dentro dos respectivos grupos, na próxima fase, claro. E aí, os 2 primeiros colocados sobem para a Série D. O segundo colocado de cada chave fica pelo meio do caminho, não disputa o título, mas sobe, enquanto os primeiros colocados disputam o título da Série C. É isso, vou explicar tudo isso para vocês, vou passar todos os resultados, todas as situações. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo ser avisado, pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação, enfim. Vamos trocar ideia que a gente faz sempre lá nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR, no Twitter e no Instagram, certo? Vamos começar com os 2 times, então, que estavam brigando por vaga. A gente chegou nessa fase com 4 times brigando por 2 vagas. Confiança e São Bernardo, que só dependiam deles, né? São Bernardo dependia do empate ou da vitória, claro, jogando com o Náutico em Recife. Para o Náutico só a vitória interessava. Então aqui estava uma vaga. A outra vaga era o seguinte, o São José foi jogar fora de casa, né, com um time rebaixado que era o Pouso Alegre e o empate para ele bastava. O Confiança, que jogou em casa, precisava vencer, como venceu o Paysandu, que está classificado, né? Mas ele tinha que contar com a derrota do São José. Confiança venceu e o São José também. Então o São José foi jogar com um eliminado e rebaixado Pouso Alegre em Pouso Alegre, e aí com o gol do goleiro Fábio Ramp, cobrando o pênalti, final do primeiro tempo fez 1-0. Aí você teve o Ingro aos 28 do segundo tempo empatando. Como o Confiança estava ganhando do Paysandu por 1-0, logo aos 14 minutos do primeiro tempo, gol do Ricardo Bueno cobrando o pênalti, o Confiança, quando saiu o gol do Pouso Alegre de empate, ficou com aquela esperança. Opa, se o Pouso Alegre virar, eu classifico, estou vencendo. Confiança terminou vencendo o jogo, todos os jogos começaram às 16 horas. Porém, nos acréscimos do segundo tempo, aos 47, o Denner deu a vitória para o São José. O Confiança, mesmo vencendo classificado o Paysandu, ficou fora. E o São José garantiu uma vaga, com o Pouso Alegre já estava rebaixado. Aí num confronto direto, decidiria a outra vaga, né? Um confronto direto entre o Náutico, que levou mais de 18 mil torcedores lá nos aflitos. Mais de 18 mil, torcedor fazendo uma festa, apostando na vitória, na classificação. O São Bernardo, que passou as 10 primeiras rodadas dessa Série C na liderança.
Aí de repente pegou uma maré, aí 5, 6 derrotas, mal acabou saindo do G8. Aí depois ele voltou no G8 e acabou classificando em 8º lugar. E olha que essa peregrinação fora do G8 acabou fazendo com que o São Bernardo ganhasse os 2 últimos jogos em casa nos acréscimos do segundo tempo. E aí, jogando fora de casa, jogou muito bem, aproveitou os erros do Náutico. No primeiro tempo, o Rodrigo Souza aproveitou uma falha do Vitor Ferraz. Rodrigo Souza, experiente volante, fez 1-0. No segundo tempo, um erro bizonho do goleiro Wagner, mas um erro bizonho. A bola foi recuada para o goleiro Wagner. Ele não dominou, errou. O Hugo Sanches foi lá, pegou a bola, driblou, fez o gol, 2-0. Evidentemente, o Náutico jogava para o empate, ou o São Bernardo jogava para o empate, fez 2-0 no Náutico. Aí, logo em seguida de que tomou o segundo gol, o Náutico com o Maxwell descontou. 2-1 aos 25 do segundo tempo. Aí a pressão da torcida, o Náutico se lançou com tudo, o São Bernardo recuou demais. Aos 45 do segundo tempo, o Matheus Carvalho, num belo gol, empatou. Mas o empate ainda era do São Bernardo. O juiz deu 7 minutos de acréscimo, o São Bernardo se retrancou, o Náutico foi para cima, mas aí parou na marcação forte do São Bernardo e o São Bernardo ficou com a última vaga. O Náutico foi eliminado e aí os times que estavam já classificados, a gente pode falar que num duelo pela liderança, o Operário confirmou a liderança ao vencer em casa o Brusque. Os dois já estavam classificados, porém estava valendo ali nesse jogo a liderança. Com um gol do Dudu, um passe do Pedrinho, o Operário fez 1-0. Fez 1-0 e o Operário conseguiu 36 pontos, a primeira colocação. O Brusque, com a derrota, caiu 2 posições, ele era segundo, terminou classificado na 4ª colocação. Mas os dois vão ficar no mesmo grupo, hein? Operário e Brusque vão ficar no mesmo grupo B, junto com São Bernardo e São José. Olha que curiosidade. O Operário era primeiro, o Brusque era segundo. O Operário venceu, o Brusque foi para 4º. Os dois últimos que se classificaram, o São José ficou na 5ª colocação e o São Bernardo em 8º. Então agora você tem 3 times do Sul, Operário do Paraná, Brusque de Santa Catarina, São José do Rio Grande do Sul e o time aqui do Sudeste, o São Bernardo. Então você vai ter um duelo aí de 4 times brigando por 2 vagas. Um vai disputar o título e o outro vai subir também, né? Então essa é uma situação interessante. O Volta Redonda terminou na 2ª colocação, veja bem, hein? Ele subiu uma posição, ele era terceiro, como o Brusque perdeu, o Volta Redonda conseguiu uma bela classificação, vencendo a Aparecidense por 3-0. A Aparecidense tinha chances remotas de cair, né? Mas era muito remota mesmo. De qualquer maneira, o Volta Redonda com o Samuel Granada aos 9 do primeiro tempo, com o Robinho aos 17, com o Samuel Granada de novo aos 41, fez 3-0 no primeiro tempo. Aí, evidentemente, no segundo tempo deu aquela largada do jogo, né? O Naldo 2 vezes marcou para a Aparecidense, mas o Volta Redonda, com essa vitória maiúscula, terminou na 2ª colocação, 33 pontos, 3 pontos atrás do Operário líder, né? E o Aparecidense foi o 15º com 22 pontos, se salvou também sem tranquilidade. Quem terminou na 3ª colocação, também subindo uma posição, era o 4º. Terminou em terceiro, foi o Amazonas, né? O Amazonas jogando em casa, pegou o CSA, que já não tinha nem chance de cair, nem chance de subir, e venceu por 1-0, um gol de cabeça do Ítalo, numa cobrança de escanteio do Hermel. E aí o Amazonas terminou na 3ª colocação, com 32 pontos, enquanto, né, com essa vitória, o CSA, com a derrota, foi para 24 pontos, caiu uma posição, ficou em 12º lugar. Vai só pensar no Série C do ano que vem. O Brusque, que perdeu do Operário, foi o 4º com 31, os mesmos 31 do São José, que eu falei para vocês que venceu o Pouso Alegre. Mas nos critérios de desempate, o Brusque é o 4º, São José é o 5º. O Botafogo da Paraíba terminou na 6ª colocação, ele era o 6º e confirmou a 6ª colocação, empatando com o Ipiranga, que também já não tinha mais chance, por 1-1.
O Rogerinho fez 1-0 aos 42 do segundo tempo o Botafogo, mas aos 48 o Johan empatou para o Ipiranga. O Ipiranga terminou na 13ª colocação com 23 pontos, o Botafogo foi o sexto com 30. O sétimo foi o Paysandu, né? O Paysandu que perdeu por Confiança por 1-0, como eu falei, o Confiança estava brigando por classificação. O Paysandu caiu 2 posições, ele era o quinto, foi para o sétimo, 29 pontos, os mesmos 29 do São Bernardo, e o São Bernardo ficou em oitavo nos critérios, o Paysandu em sétimo. Aí você ficou Volta Redonda segundo, Amazonas terceiro, Botafogo da Paraíba sexto, Paysandu sétimo. Então você tem o Volta Redonda do Rio, né? Amazonas, Botafogo da Paraíba e o Paysandu do Pará. Esses times vão viajar bastante, hein? E aí a mesma coisa do Operário, Brusque, São José e São Bernardo. Você vai jogar em turno e retorno, Volta Redonda, Amazonas, Botafogo da Paraíba e Paysandu. Os 2 primeiros colocados sobem, o líder enfrenta o líder do B para brigar pelo título, enquanto os 2 segundos colocados param pelo meio do caminho, mas festejam o acesso. O que a gente pode falar de resultado também de outros jogos, o Remo fez 3-1 no Altos, mas o Altos já estava rebaixado, o Remo não corria praticamente risco, né? Elton, Renanzinho e Gustavo Bochecha fizeram os gols do Remo, o Altos com o Vitor Guilherme, e aí a gente encerra assim, né? Principalmente na briga do rebaixamento, com o jogo que valia uma vaga de escapar da zona do rebaixamento. Floresta jogava em casa, né? Jogava no Presidente Vargas, só precisava do empate diante do América. O América de Natal, que perdeu a oportunidade de 2 jogos em casa, empatando e tal, foi para o desespero, tinha que vencer o Floresta lá em Fortaleza. E aí o jogo foi 0-0, 0-0, 0-0, até que aos 49 do segundo tempo o Matheus Rocha deu a vitória para o Floresta e caiu o América. O América caiu junto com o Manaus. O Manaus tinha que ganhar. O América tinha que ganhar do Floresta para ele escapar e o Floresta cair. O Floresta venceu. O Manaus precisava ganhar do Figueirense para ele escapar e o Figueirense caiu. Empatou 0-0 e o Figueirense escapou e o Manaus caiu. Pouso Alegre lanterna com 12 pontos apenas. Altos, 19º, 13 pontos apenas. E aí América de Natal e Manaus com 20 ficaram a 2 pontos do Figueirense e do Aparecidense e acabaram caindo Manaus e América nessa última rodada. Bom, como a gente já definiu e já explicou, primeiro, quarto, quinto, oitavo, segundo, terceiro, sexto e sétimo, você agora vai aguardar a CBF segunda, terça-feira, até porque acredite que no próximo final de semana vai ser marcada a primeira rodada, né? E aí você vai esperar a CBF definir os confrontos. O certo é que o Operário e Volta Redonda, primeiro e segundo colocado, um em cada grupo, eles devem fazer 2 jogos fora no primeiro no turno e 2 dentro no segundo turno, assim como o terceiro Amazonas e o quarto Brusque. Esses 4 primeiros colocados vão ter, acho que essa vantagem que sempre acontece, você faz as 2 primeiras no turno, né? São 3 jogos no turno, 3 no segundo. 2 primeiras fora e aí no final você faz as duas em casa. Vamos aguardar a tabela, prometo que vou, assim que a CBF definir, colocar lá no blog do Futebol Caipira e a gente vai correr atrás do título agora. Operário, Brusque, São José e São Bernardo num lugar, desses 4, 2 vão festejar o acesso. Volta Redonda, Amazonas, Botafogo da Paraíba e Paysandu, esses 4, 2 vão festejar acesso e os 2 primeiros colocados de cada um dos grupos vão disputar o título. É isso. Forte abraço a todos e eu volto no próximo final de semana já com a primeira rodada dos quadrangulares decisivos. Um abraço e até lá!